Ei, meu povo, vem pra calçada que aqui a conversa é boa. Estamos começando aqui o nosso podcast, Calçada Virtual. Já já será Calçada Cultural. Estamos aqui foi na transição, mas com uma convicção permanente de que numa boa conversa, conhecimento se constrói, sentido se descobre, né? Cultura se valoriza, vida se inspira. Então vamos ficar juntos em mais um episódio do nosso podcast, Calçada Virtual. E pedir ao mesmo tempo que você compartilhe esse link com outras pessoas que também gostam de saborear uma boa conversa, um bom diálogo sobre aquilo que é interessante. Pois a vida é isso, né? É essa busca constante por aquilo que interessa, aquilo que dá sentido, aquilo que tem significado. E aqui é um lugar certo para isso. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, CPPcast, será sempre muito bem-vindo. E ainda nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, curta esse canal, esse episódio, compartilhe com as pessoas que você quer bem e vamos fazer uma conversa excelente, porque estamos num período muito importante, que é a Semana Santa, já aí nas vésperas do Tríduo Pascal, celebrado na quinta, sexta e o sábado de Aleluia, né, que vai culminar com o domingo de Páscoa. E claro, essa é a grande festa do cristianismo, e nada melhor do que a gente conversar sobre os aspectos artísticos, culturais e também espirituais que envolvem esse grande momento, né, do cristianismo, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Vamos ficar juntos para aprofundar esse assunto, mas também enriquecer a nossa experiência de fé, tá bom? Hoje nós contamos com presenças assim ilustres, maravilhosas, especiais, não somente de pessoas que vão falar sobre algo que experimentaram, mas de amigos que fazem uma trajetória de vida comigo, mas ao mesmo tempo tem muito a nos enriquecer com a sua sabedoria, com a sua presença. Eu me refiro a João Bosco e a Cícero Galvão. Sejam bem-vindos à nossa calçada virtual. Vamos lá, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, né? Já chega assim, né, mozinho? Com um negócio desse, É, a patente vai lá pra cima, né? assim, eu tava até antes aqui de começar, e a gente tava falando sobre a questão do roteiro, né? Eu disse, Aham. Podcast não tem roteiro, vamos Precisa não. vamos conversar. Eu disse, olha aí, estratégia aqui do Aldis para deixar a gente à vontade, né? Então, eu agradeço o convite e a gente vai bater esse papo aqui para falar um pouco da experiência que a gente teve agora nos últimos dias, Sim. que foi muito importante, né? E levar para a galera que está em casa, no seu celular, na sua TV, essa experiência que foi muito gratificante, muito enriquecedora para nós. E o mais que tem experiência que não dá pra guardar só pra si, né? É tão marcante, tão interessante, que o bom é compartilhá-la. E hoje nós queremos é isso, é compartilhar essa experiência. A gente vai já dizer o que é, tá bom? Mas você, Galvão, como é que você tá? Verdade, eu disse. Primeiramente, obrigado pelo Só acolhimento, né? próximo o microfone um pouquinho. Isso aí. Isso, obrigado pelo acolhimento. A gente se sente lisonjeado de poder estar nesse espaço juntamente com você e com todo o público que hoje acompanha, né? Toda a cultura, história, conhecimento que aqui se compartilha. E importante é isso, né? Como você mesmo colocou, dividir um pouco com todos aqui da nossa região. A experiência aqui no Pernambuco, esses últimos dias a gente teve, que foi magnífica, né? O quanto a arte, o quanto a história e a história de amor, né? Mais profunda e mais enriquecedora que a gente tem, que é da paixão de Cristo, pode nos levar a experiências ainda não vividas que agora já foram Já É, experienciadas. com, falou, di- com já dicas falou, como essa, eu não tenho já nem como dizer. falou, já falou. Olha bem, Pernambuco, olha bem, Pernambuco, Já foi entregando, já foi experiência entregando, né? marcante, história, né? Spoiler já foi dado, O né? spoiler mais do que spoiler. Aí você entregou a carta. No começo do podcast, rapaz. Mas Mas foi tudo bem. bom, porque já insetou a gente, já disse pra gente onde é que a gente tem que caminhar, E né? Olha bem, Pernambuco, né? Uma história marcante que transformou a humanidade. Estamos que alimenta a nossa espiritualidade. A gente está falando de quê, pelo amor de Deus? Nada mais, nada menos do que a paixão de Cristo, sim, né? isso. Encenada lá em Nova Jerusalém, na Fazenda Nova, né? E, de fato, a 55ª, né? 55 edições daquele evento, não é isso? Isso. Marcante. E nós estivemos lá agora, nesses últimos dias, não apenas para assistir, olha bem, mas para vivenciar. Foi uma imersão. Nós fomos também atuar, minha gente, brinque, né?
Fomos também ali como Participação especial. participação especial, sabe? Dê espaço, né, Uski? Isso. Né? Então, foi uma experiência marcante. Eu acho que eu nunca tinha vivido algo relacionado a uma contemplação desse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, como essa que tivemos agora. Para vocês foi assim também? Né? Tá ali não somente assistindo, mas vivenciando as cenas. Como é que vocês se sentiram, hein? A gente se vê num teatro a céu aberto, né? Uhum. Diz como o próprio lugar respira toda uma história como colocava. Mas assim, a gente fica impressionado com não só pelo a magnitude do espaço, dos lugares, dos cenários, né, que a gente pôde vivenciar, pôde experienciar lá, conhecer, mas também a forma com que a gente vai adentrando nessa história e vai conhecendo. E detalhe, a gente conversava, né, Bosco? Que meio que é uma história que não é nova, né? Que nos rodeia a todo instante pela o forte aspecto de espiritualidade, a gente pode depois falar um pouco mais disso, mas estar no meio de um cenário como aquele, de uma experiência vivida há tanto tempo, como você bem colocou, são 55 anos já que se leva, se encena pela arte, por meio do teatro, uma história muito profunda, mas que quando você está naquele espaço, com aqueles cenários, você fica assim, de uma forma impactado, porque realmente é muito enriquecedor, né? Assim. Bosco, acho que a gente podia começar a nossa fala, nossa conversa por aí, né? Eu acho sobre a estrutura, a organização, a gestão que está por trás daquilo tudo. 55 anos, gente, para manter, né, aquele padrão de qualidade, né? E ao mesmo tempo gerar entretenimento, cultura, mas também despertar espiritualidade nas pessoas, vivências de fé nas pessoas, né? Com tanta maestria, né? Mas também com tanta riqueza de detalhes e acabamento, né? Como é que você, como um gestor que é, né, que você enxergou tudo aquilo dali, Bolsa? Odísio, é verdade, existem muitos pontos ali, né, que a gente, ao chegar, a gente consegue observar muitas coisas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né, no sentido de organização, de preparação, de estrutura. Por ser uma estrutura gigantesca e hoje está classificada como o maior teatro céu aberto do mundo, né, então a gente entende já de início que deve ser algo bem elaborado, né? Agora tudo parte do princípio, né? Do sonho, do primeiro sonho. Sim. Tudo parte do primeiro sonho. Se o primeiro sonho não viesse, não acontecesse de forma grandiosa, A família Pacheco, né? A a Diva família Diva Pacheco, né? Pacheco, Com Plínio o Plínio Pacheco, Pacheco, né? né? Que foram os idealizadores. Isso. E se não tivesse acontecido de forma grandiosa, com o pensamento positivo daquilo que queria ser implantado e levado, aproveitando aquele espaço que ali existia já desde sempre, grandioso, que também traz as características da época, né, que era necessário, Sim. a aridez, né, aquela agreste ali, que tem pontos ali, a vegetação, né, algumas árvores de, 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 de seca que elas representam ali o que Jerusalém sempre teve, Uhum. né? Então tudo tá relacionado com Parece que foi pensado para isso, né? Paixão, né? mas o sonho, né, do senhor Plínio Pacheco, da senhora Dona Diva. Diva Pacheco, em colocar em prática esse sonho que eles tiveram com relação a tudo isso, né? E aí, para isso acontecer, tem toda uma organização e grandiosa, né? Muitas pessoas envolvidas. Então, assim, mais uma vez a gente consegue ver que para qualquer evento que você vai fazer, a mão de obra, a mão humana, né? A força humana, ela deve estar presente. E essa organização, ela se dá por isso, né? Então, assim, eu já fiquei muito... Mas eu é, gostei disso de que você falou, né? Eu até faço aqui esse parênteses para enaltecer essa sua fala, que é, geralmente a gente não pensa muito. Quando a gente vai falar de gestão de evento ou de organização de um evento naquela magnitude, a gente vai pensar na estrutura somente, né?
nas pessoas, mas tu foi Você num co- ponto, tu foi A num concepção. tu foi num ponto fulcral, que é a inspiração. É, a Tu concepção. partiu daquilo que, às vezes, se você não tem a inspiração, o sonho, Uhum. o que motiva, tudo aquilo dali você pode ter a melhor estrutura do mundo, mas não levar a lugar nenhum, Não vai. né? É uma construção, a gente consegue visualizar e entender que é uma construção tempo após tempo, ano após ano, certo? E a gente viu que eles conseguiram fazer com que as pessoas que com eles trabalham até hoje entendam isso também. Eh, Partilhar para as outras pessoas esse sonho, esse ideal, esse objetivo, essa pretensão de tornar algo tão grande como o grande é hoje. Então, é algo que também inspira as pessoas que hoje trabalham com eles, que vêm trabalhando, desde aquele jipinho que a gente viu lá, que carregava aquelas grandes pedras, grandes rochas, e fez aquela grande muralha, né? Desde aquele chão, o cuidado com aquele chão batido para trazer realmente aquela característica, cuidado com os altares, os palcos, que é das encenações, dos atos, e aí tudo vai englobando. A cidadezinha cenográfica, né? A acessibilidade, um foco que a gente viu muito interessante, que é a acessibilidade, uma tenda enorme lá com muitas cadeiras de rodas, para que as pessoas estejam levando as pessoas com dificuldade, com De pouca locomoção. mobilidade, para poder apreciar o espetáculo. Então, são muitos pontos, né? Que aí o Cicinho também vai poder colocar aqui o que ele conseguiu visualizar. Mas, assim, são muitos pontos positivos. E, essa grandiosidade, ela não está só... Aí ela sai do sonho dos idealizadores, sai da compra dos seus colaboradores, das suas equipes, e vem agora para algo mais interessante que é nisso tudo, que é a compra, a adesão das pessoas de fora em assistir. Pra você ter uma ideia, no primeiro dia que estávamos lá, E mais de 10 mil né? pessoas. Mais de 10 mil pessoas, né? Beirando ali 13 13 mil mil pessoas, né? pessoas. 13 mil pessoas, imagina, né? 13 mil pessoas assistindo um evento que é um dos mais, se não o mais conhecido da história da humanidade, né? Com uma história que já é conhecida, né? Por todos e narrada por inúmeros, mas que sempre é atraente. Ao ponto de reúne 13 mil pessoas numa noite de sábado, não é? Na estreia, né? Para valorizar uma experiência, né? Para valorizar, não é? Uma vivência, né? Que Verdade. não é nada, que não tem de muito extraordinário, mas que é muito encantadora E é emocionante, e né? emocionante, né? A emoção, ela se renova a cada ato. Isso é tão forte, né, Bosco e Aldis, que a gente percebeu que, dentro daquilo que o Bosco colocava, partindo desse sonho, a gente viu que os moradores locais daquele espaço abraçaram isso também, né? Se a gente pegar a história de todo esse espetáculo que acontece, na sua origem, a família da Dona Diva fazia isso entre eles, né? Sim. À medida que levou para aquela localidade abraçou aquilo com um tamanho amor. E a gente vê o quanto aquele lugar também respira um amor em cada detalhe, no carinho com que é preparado, na preocupação, nos mínimos detalhes, para que tudo fique à época, né? A gente vê e a gente percebeu isso quando a gente pôde estar junto, né? Lógico que a gente vai tocar nesse assunto aqui também, mas cada detalhe minimamente pensado, trabalhado, a gente vê o amor com que aquelas pessoas fazem com que aquilo não se apague, não se perda, né? E você vê que aquela chama do sonho de quem idealizou ainda é viva em cada pessoa que é envolvida com a paixão de Cristo. Eu acho interessante isso do envolvimento da comunidade, né? Eu Sim, achei sim. fantástico, porque desde aqueles que trabalham no espetáculo, né? Que na preparação e na execução, como aqueles que atuam também e não só como coadjuvantes ali, como Figurantes, né? figurantes, mas também muitos moradores, né, em papéis importantes dentro Sim, da apresentação. exato. A Pessoas gente, que lidam com a arte, Com a- é, inclusive, né, local. eu Sim. tive contato com alguns deles, né? Que a gente Aham. vai para poder conversar, entender um pouco, né? E eles falam, tem pessoas lá que estão há 5 anos, há 20 anos, há 30 anos, participando como figurante. Então, eles esperam isso o ano todo para poder participar desse evento. Então, além de gerar Uma uma receita, né? receita, né? Pela questão né, da organização do evento e tudo, pela venda, pelos patrocínios, eles geram também esse engajamento da comunidade local, que você vê que são pessoas
são camponeses ali, né, da comunidade local que participam, que vão ser figurantes, atores, né, participar daquele movimento e impulsiona muito a economia daquela localidade, né? Eh, eu tive alguns assuntos com as pessoas que fazem os guardas, os soldados, próprios figurantes. Procurei saber deles o que eles achavam de toda essa estrutura, de todo esse processo. Eles disseram que era algo que é muito importante para eles ali, porque vivendo na pele toda essa história, né? Que é tão viva até hoje. Há mais de 2000 anos atrás, ela é muito viva porque por que que ela é viva? Primeiro, porque existe a fé, né, das pessoas que acreditam na paixão de Cristo, que acreditam no cristianismo, os cristãos, e porque ela é renovada todos os anos. Agora, é renovada todos os anos? Não, é renovada todos os dias, né, daquelas pessoas que realmente têm fé. E a paixão de Cristo é para reviver aquele espaço que Jesus deu, né, junto com seus discípulos e toda aquela comunidade naquele tempo. Então, essas pessoas revivem isso. Então, elas são agraciadas por isso, né? A gente sabe que tem todo um processo comercial em tudo isso, mas o mais importante de tudo isso é a integração junto com a comunidade, né, que eles colocam. Então é muito interessante, é muito importante levar isso para que a gente possa entender e as pessoas que visitam aquele ambiente entendam também, adentrem a realidade daquelas pessoas que estão ali, procurem saber o que aquelas pessoas fazem. São camponeses que têm esperança naquele momento que chegam ali para fazer aquelas encenações. Eu acho muito interessante isso. Muito bom, né? E assim, tem todo o roteiro, ele é pensado para gerar um envolvimento, né? Em quem está assistindo. Então as pessoas elas se envolvem, né? É claro que tem também aqueles que vão por curiosidade, apenas para fazer a melhor foto, o melhor vídeo, e postar. Tem tudo isso, né? E às vezes até perde o melhor momento, né? Mas cada um com seu interesse, sua busca. Mas há um roteiro, né? Um enredo que já é conhecido por todos, como disse, mas que sempre encanta. Por exemplo, lá começa tudo com Sermão das Montanhas. né, e antes do Sermão das Montanhas tem essa conexão com o Antigo Testamento, né? Sim, O aparecimento dos profetas, né? profetas, sim. Então, os profetas anunciando esse novo tempo, que o Messias vai chegar, que a esperança do povo ela se renova, né? Então, há essa preocupação teológica também, posso dizer isso, não é? Em fazer uma relação direta com o Antigo Testamento, né? Como de fato deveria ser feito e foi feito, e já parte imediatamente eu acho que é para a tentação logo, não? Do surgimento Sim, dos isso mesmo. profetas, né, que tem ali os demônios pregados nas pedras, né? Uma coisa Uhum. bem interessante, um efeito especial muito bom, né? E já começa com essa tentação de Jesus e depois já o Sermão da Montanha, não é isso? Então, de tudo que foi vivido, que momento teatral ali vocês mais se emocionaram, mais se encantaram? Olha, Aldísio, são 9 cenários, né, que a gente percebe desde do Sermão das Montanhas até a ressurreição. Mas eu acredito que o realismo, a forma com que é trazida por meio do teatro, a cena da crucificação é um momento muito forte, né, onde a gente consegue perceber tamanho amor. Não tem como notar, desde o nosso coração, quando está ali assistindo, participando, deixar de perceber no olhar das pessoas que estão também a emoção, né? Mas o quanto também chega profundo ao coração das pessoas, né? Vai além, eu acredito, para quem é envolvido não só na organização, mas para os atores, sejam eles figurantes ou dos mais altos no sentido de profissionalismo em encenar, eles conseguem perceber que aquilo mexe muito além do que só simplesmente ir por curiosidade, né? Como você bem colocou. Tem gente que vai para fazer a melhor foto, tem gente que vai curioso, mas a gente percebe que tem gente que sai de lá extremamente tocado, né? Eu percebi que não só após, logo depois da cena da crucificação, que vem a ressurreição e culmina todo o espetáculo, mas eu percebi ali pessoas que saíram, né, Bosquinho? Sim. Chorando muito, né? Ficaram ali no cenário um instante abraçados. E a gente percebe que isso vai muito além do que simplesmente ir para assistir um espetáculo. Vai para realmente, como o Bosquinho lembrava, reviver e deixar-se ser tocado
por essa história de amor. Então, é muito forte. Para mim, marcante foi o momento de todo aquele cenário da paixão, da crucificação, do momento da cruz. Né? Eu me deixei, assim, realmente ser muito tocado por aquele momento, me chamou muita atenção, né? Todos os atos eu achei muito O emocionante. texto é muito texto profundo, né? Cada um com a sua peculiaridade, né? A interpretação de cada ator ali é muito, muito forte. Porque, assim, tem que existir quem está interpretando para poder trazer essa emoção, né? Porque a história em si, ela já é forte por natureza. Dramática demais. É dramática e tudo. Se a gente for parar, né, para pensar ponto a ponto, fala a fala, né, você precisa de muito tempo para poder analisar, sim. porque ali do ano 33, né, do ano 30, na Sim. verdade, do ano 30, 33 por ali Sim. naquele período, são muitos fatos vividos ali. São muitos eventos. E esses eventos que são trazidos nessas apresentações de Paixão de Cristo, não importa ele se seja grande, se seja pequeno, não importa ele se seja em um palco ou em uma calçada, a emoção ela sempre vai existir. A diferença do que a gente viveu ali é por conta da grandiosidade de todo o espaço. E você vê aquilo acontecendo de forma dinâmica e dando passos à medida que o tempo eles deram, né? Então, assim, todos os pontos foram muito, muito emocionantes para mim. Claro, teve alguns que eu me emocionei mais, que é a parte lá onde existe o diálogo entre Pilatos e Jesus. Foi o ponto Sim. que mais me E um texto assim emociona. marcante, né? Assim, bem Marcante. forte, né? Sobre o Porque fica poder, né? aquela Sobre o poder, Sobre o né? o poder, a encruzilhada que o poder nos coloca, Assim. né? Isso traz para nós uma sensação de necessidade de analisarmos o poder, Sim. certo? Traz para nós também vários pontos contemporâneos, a corrupção, Uhum. né? Ali os fariseus ali corrompendo aquelas pessoas que antes estavam louvando e adorando Jesus pelos atos de milagre que ele fazia. Uhum. Em outra cena, aquelas mesmas pessoas estavam corrompidas porque receberam alguma coisa. O contexto também que tudo aquilo é construído, porque é na madrugada, né? E não Se tem direito à aproveitam, né? defesa, né? Se aproveita a madrugada sem dar condições de defesa para o acusado, que é Jesus, e ainda subornam pessoas, né, que estavam nas ruas, mendigos e tudo, Consegue, para irem acusar também, né? Para irem apontar, né, Jesus como sendo consegue perceber o subversivo, né? consegue perceber a questão que nos leva ao cotidiano de hoje, é Sim, contemporâneo, isso é sim, bem sim, contemporâneo, é sim. né? Não é algo porque, assim, acontecem várias coisas hoje no nosso meio de decisões naquela hora da noite, Naquela da noite, os bastidores dos falando, bastidores né? falando. Então, assim, e antes de nós vivermos isso hoje, Jesus já viveu. Uhum. O realismo não é só nas cenas, né? Mas situações sociais. E situações sociais. Então, assim, tudo isso nos traz, né, para o Reflexão, né? nosso dia de hoje, nossos dias de hoje, reflexões, né? Reflexões. E o poder? A fala de Pilatos com relação ao poder. Olha o que o poder nos coloca. Onde o poder nos coloca? Como o poder é? O que é que ele vai fazer, né? Porque, por um lado, ele tem ali a pressão dos fariseus, né? Caifás, né? Os doutores da lei estão ali, né? Também pressionando e acusando que ele está contra Tibério César, não é? Ou vai ficar a favor de um subversivo. Então, se ele é governador, se ele é governador, então uma querela aí, um problema muito forte para ele resolver, né? E detalhe, o fato dele lavar as mãos, se omitir, não o isenta de responsabilidade, como ele diz, né? Alguma. Eu não sou responsável pelo sangue desse homem. Quem disse? O fato de eu me omitir diante de uma verdade, né, simplesmente para me proteger, para me resguardar, isso acontece muito também, né? Às vezes no ambiente de trabalho, hoje né? acontece. Né? No ambiente de trabalho eu não vou, em casa, ou não vou me envolver. Mas o não se envolver, te colocando numa condição de omissão, te torna tão responsável quanto, né, aquele que está executando.
Aldísio, Cruel, é cruel, assim, são muitos pontos, né? E pontos muitas vezes muito A polêmicos. cena de Judas é outra muito forte também, Forte né? demais. Pontos polêmicos, porque assim, se a gente for trazer de fato, é muito ponto para ser discutido e trazer a realidade do que a gente vivenciou e do Sim. que aquele povo vivenciaram, aquele povo vivenciou lá naquele Sim. tempo, do que Jesus passou até hoje, o que a gente vive hoje, né? Então, mas são muitos pontos polêmicos que aí que a gente precisa estar alimentando isso todos os dias, Sim. né? Todos os dias. É você chegar para o seu familiar, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho e dizer, olha, você não pode se isentar disso. Muitas pessoas dizem aqui, olha, não vou, eu vou trazer um ponto aqui que é polêmico, Fica à mas assim, vontade. eu não quero saber nem lado nem A, nem lado B, eu não vou votar em ninguém, não sei o que mais. Então você não tem aquela, eu vou lavar minhas mãos. Aham. E você vai estar inserido no problema de todo mundo. Sim. Que adiantou você lavar as mãos? Vai sofrer junto. Vai sofrer junto. Então, assim, quantas pessoas naquele momento lá não lavaram as mãos, não saíram e ficaram E tem omissas com outras situações relação? também, por exemplo, acontece, e a gente viu alguém até falar, acho que posterior à apresentação, né? Que alguém sofreu um acidente, né? E antes mesmo de você se preocupar em ligar para um SAMU, para os bombeiros, você se preocupava em registrar, né? Isso também é uma de omissão, né? Omitir o socorro a quem está precisando, né? Eu quero primeiro fazer a foto ou o vídeo, ou botar aqui o acidente agora, antes mesmo de ligar. Né? Tá vendo uma violência doméstica, né? Alguma coisa desse tipo, você não aciona, né, a segurança pública para resolver aquela situação porque você não quer se envolver, né? Você quer ficar à margem. Ah, eu não vou me envolver politicamente com essa discussão porque eu não gosto de política, eu não me interesso por isso. Mas tu esquece que está numa sociedade, né, que vai respingar sobre você, então a tua missão ela tem um peso também. Olha que reflexão massa dá, Você né? colocou a questão do Judas aí, né? Achei interessante a questão do desgosto, Ah, sim, sim, sim. E a questão porque ele traiu, né? Claro que tudo isso era um plano de Deus, A né? pergunta foi da Judas, né? Por que o seu traiu, né? Por que você o É uma traiu? reflexão que ele faz, Sim. né? Uma conversa que ele tá ali refletindo a todo tempo, andando e pensando. É muito forte quando, na fala dele, né? Em uma das falas dele, quando ele tá vendo esse momento de angústia ali interior, por tá caindo a ficha que ele de fato entregou o Filho de Deus e se percebe por todo o movimento que ele faz, aliás, que ele viu, que proporcionou através da sua traição, se percebe ali muito forte o quanto uma das falas dele cai bem em quem está assistindo. Que ele fala assim, o amor dele me incomodava, Sim. né? E o quanto esse amor ainda incomoda muita gente por talvez não se abrir o bastante para poder entender o quanto ele é imenso, né? E de fato essa desesperança invadiu o coração de Judas, né? É uma das falas muito fortes que ele começa ali com ele mesmo pensar em meio à encenação, leva a gente a pensar em muitas coisas que às vezes no erro, logicamente a gente fica ruminando, né? Fica ali meio que sofrendo e nos leva a fazer coisas impensáveis também, né? Logicamente o que essa misericórdia que nos acolheu, que nos abraçou, nos faz perceber que há sim uma esperança e uma saída para isso. Mas essa colocação em toda a cena de Judas que traz, faz com que ele culmine acontecendo o que aconteceu com ele, exatamente porque se deixou levar por toda uma questão, não somente do propósito, como Bosco colocou, que existia para que o Filho de Deus de fato pudesse cumprir o seu plano, né, de amor a toda a humanidade, mas também nos faz pensar em que todas as vezes que a gente pode também o traí-lo dentro de uma realidade muito atual, nas situações de pecado, de fraqueza que a gente leve, parar também, mas pensar que há jeito, né? Porque ele já nos salvou. É verdade. A narrativa do Judas é muito marcante também, muito forte, né? Mas ele começa acusando, né? Como se estivesse transferindo a responsabilidade para Deus, Por né? quê? Porque deixou Isso, que eu o traísse, né? Por que deixou que eu traz? Porque, na verdade, por que permitiu que um ser como esse existisse? Eu sou obra de suas mãos, né? Essa coisa ruim que porque não você não criou, né? fizeste melhor, né? Por que não me fizeste melhor, já que eu sou obra de suas mãos?
Às vezes o ser humano é assim, né? Fica querendo transferir para Deus, né, uma responsabilidade por uma decisão, uma escolha que foi nossa, né? E aí não teria sentido o fato de termos o livre-arbítrio, né? Sim, justamente, né? Aí tudo tá O em... mesmo Deus que te fez, Judas, é o que te deu também liberdade para escolher, né, para tomar uma decisão. E quando você escolhe errado, na verdade você está negando essa liberdade que ele te deu, E né? aí também Deus já sabia que ele ia fazer isso, né? Porque ele sabe o que a gente vai fazer, né? Então assim, mas nos tá, conhece, né? nos conhece, Nos né? conhece, né? Mas Por por fora e outro por lado, ele não, dentro. não contradiz o que ele faz, que é criar um ser livre, né? É, Ele nos exato. conhece, mas não tira da gente a liberdade, né, de fazer as próprias escolhas. Muito forte. E assim, o desespero de Judas cai naquilo que a gente chama de niilismo existencial, que é um nada. Termina nisso, né? Ele se olha para um lado e para o outro, não pode acusar Deus, não pode mais voltar atrás. O que foi feito está feito. O que é que restou? Restou apenas o nada. Então, esse Do nada. nada, né? Esse nada existencial, que é o vazio completo, é o que faz, às vezes, a pessoa tomar alguma decisão Trágica. extremamente trágica e equivocada, né? Exato. E é uma fala dentro da fala dele que é como se fosse o próprio demônio convidando para ir com ele, Sim. né? Já que nada mais fazia sentido, Sou teu né? companheiro no Exato, desespero, né? né? E ele até pergunta: o que é que tens a oferecer? E ele responde É, exatamente isso: nada, é, né? É. Tem que te oferecer nada. é O, verdade. o, o, uma coisa que me deixou muito, assim, é, pensativo, né? Sim, É a convergência, né? Do amor, né? E do ódio, ali andando junto, né? Onde Jesus estava pregando o amor e as pessoas interessante. não aceitavam. E aí as pessoas que hoje vestem uma túnica, né? Naquele tempo vestiam uma túnica e tal, Sim, são os fariseus, ali, os doutores da lei, sim, pregando o ódio. E como as pessoas, e também como as pessoas são vulneráveis a essa pregação do ódio, né? Como elas recebem isso, como as pessoas hoje em dia já recebem, né? A polarização, naquele tempo você já conseguia ver uma hum, polarização. Os doutores da lei de um lado, Jesus do outro. E aí, uma turma de um lado e uma turma do outro, que são os figurantes, são as pessoas que estavam ali. Então, para você ter uma ideia, que já existia polarização naquele momento, naquele tempo, né? De escolher um lado, né? Então, assim, E não é é, nada absurdo, né? Não é tem que se escolher um lado mesmo, né? Tem que se isso, tomar uma decisão por um caminho a ser feito. Ou você vai fazer o bem ou você vai fazer o mal, gente. Não tem muito é, o que se discutir é em aquela relação a questão do isso, né? morno, né? Aham. Ou você é ou você não é. Ou você é quente ou você é frio. Morno vomita, né? Morno vomita. Então, essa pregação do amor de Jesus, e outra coisa, Jesus foi duro, Uhum. né? Nos pontos que ele enfatizou com relação à obra de Deus, ao que ele estava ali para fazer. Ele foi muito duro mesmo, no momento que ele vai e invade aquela feira ali do comércio e Derruba tal, tudo. derruba Templo, né? tudo, o Aham. templo, e aí incomoda os fariseus ali naquele momento, né? Isso deixa muito, causa muito incômodo às pessoas, os doutores da lei. E o fato das pessoas escutarem que ele era filho de Deus e que ele veio para salvar o mundo, né? Naquele tempo lá, é inadmissível para eles escutar aquilo de um simples filho de carpinteiro, né? Pô, quem é você que não tem nada e chega agora, você é o dono de tudo, é o filho de Deus? Já se viu isso. Então, é umas divergências de pensamentos dentro daquilo que eles estavam acostumados a viver. Que para que você ser alguma coisa, você precisava ter posses, precisava ter estudos, e Jesus veio para destruir toda essa questão. Outro ponto também para a gente tratar com relação a essa parte de Jesus é, é a parte que ele vai para tá crucificado, né? E que na Bíblia ele fala que quando ele entrega nas mãos de Deus o seu espírito, que realmente morre naquele momento ali, o véu se rasga, né, do templo. Por quê? Porque o templo só era visitado por sacerdotes. Sim. E aí é uma questão muito importante para a gente trazer nos dias de hoje que O Santo dos Santos, né? Só era isso, acessado pelos isso, só sacerdotes, né? sacerdote. A partir do momento que Jesus se entrega ali e morre na cruz, ele abre aquela porta, aquele véu para todas as pessoas terem acesso. Então, isso para mim, o ponto-chave da paixão de Cristo é esse. É quando eu
tenho a chave para poder adentrar naquela sala. A grande questão é essa mesmo, eu acho que eu posso acessar Deus, né? Isso, correto. Jesus, ele Correto. vem Eu acho que o melhor trazer essa ponto é esse. proximidade, Isso. né? A proximidade, né, desse Deus que é Pai e que nos acolhe como filhos, uma vez que nós acolhemos o seu filho, né? Então, permitir o acesso, né? Eu vim dar livre acesso, né, a Deus que até então era distante, que era acessado por poucos, não é, que era tido como todo-poderoso, mas que agora eu apresento como um Pai misericordioso e que a muitos ama. Então, eu acho que, de fato, Bosco, esse é um ponto bem assim, forte, né, e emblemático dessa narrativa, dessa história de Jesus. Nos dá autoridade, né? De entrar, Rapaz, nos é dá verdade. autoridade de adentrar o templo, Sim. que não tínhamos. E ali tem intimidade, né? Intimidade antes que outras pessoas representavam, né? Que outras pessoas é quem, digamos assim, iam nos apresentar até Deus, que iam nos levar oferendas, que ia adentrar o tempo para isso. Como lá no início, quando foi nos milagres, como era que as pessoas chegavam? Trazida Pela curiosidade. Sim. e por outras pessoas, Sim. Sim. Uhum. né? A gente Eram observa, conduzidas para conduzida até Jesus. era. Sim. E hoje nós Temos acesso. A gente né? consegue exatamente perceber quando esse véu se rasga, o novo sentido, não somente de intimidade, mas que aquele sofrimento traz sentido até para o nosso sofrimento, né? De que após a dificuldade, após a dor, após todo sofrer, a esperança vem exatamente com essa ressurreição, que a morte é sinal de que o nosso pecado ali morre, que o sofrer ali baixa, que já não precisa mais desse intermediar, porém a gente sabe que existirão ainda homens que irão ser canais da graça de Deus, homens que vão ser sinais da bênção de Deus, de forma particular com dons, com talentos especiais, porém que todos, né, sem exceção, têm esse acesso de intimidade. E olha como é importante, né, o que a gente está fazendo aqui, gente. Porque nós já temos nossas vivências de fé, cada um a seu modo, né? E a gente une a vivência de fé, né, com uma percepção artística, né? A percepção que nós tivemos de um espetáculo artístico que Uhum. ajuda a alimentar essa vivência de fé que a gente já tem. Então, como é importante também as comunidades elas continuarem, né, valorizando, incentivando esses momentos artísticos para incentivar, para motivar e fortalecer a fé das pessoas. Como fortaleceu a nossa? Eu saí muito consciente, muito fortalecido espiritualmente depois daquele. e vimos muitos atores, né? Ah, pai, Surgindo. já surgiram muitos atores. Surgiram aí uns atores aí Que a Globo não. que a Globo não já viu, né? É. Mas eu até compartilhei ontem, no Instagram, no Instagram lá do pessoal que estavam fazendo blogueiros, né? Do Sim. pessoal que estavam fotógrafo lá do evento e tudo, e tem desses atores lá no Instagram, né? Depois você vai dizer quem é, né? E achei muito interessante, porque tivemos uma pessoa lá que o Aprígio ficou só para fazer os Ó, registros. Aprígio, ele aí, A é Aprígio ficou só verdade. para fazer os É o registros. blogueiro, é o É o blogueiro. É o blogueiro. blogueiro. A Aprígio e a Priscila, né? Ah, sim, sim, É. sim. A dona Sônia, ela foi assistir, ela tava lá para assistir, mas existia lá no meio lá dos figurantes, uma galerinha, que o Aldis vai dizer aqui quem era, né? Aham. É que tava assim, você já sabe que a gente estava, mas tinha outras pessoas também, que a gente vai citar aqui. Essa é a segunda parte da nossa fala, né? Só o spoiler aí, né? É. Só o spoiler. E aí o Aprígio fez alguns registros, né, Aprígio? Tem que ter. Aí eu até pegar esse registro para poder sequenciá-los e para a gente começar a fazer algumas postagens. Eu não postei ainda a parte que estava lá na caracterização, né? Eu preferi não postar agora, para postar depois, para a gente poder ter esse material posteriormente. Mas foi ter aí uns talentos aí no meio. Isso é bom, né? E assim, foi nesse link com esse segundo momento, depois de a gente vivenciar, né, no sábado, tudo aquilo que gerou em nós esse fascínio, né, e esse encantamento e esse fortalecimento de fé, nós fomos convidados, né, a no dia seguinte participar de um ensaio e viver de uma outra perspectiva, né? Viver tudo aquilo dali, mas como figurantes. Para vocês, inicialmente, como é que foi assim, essa experiência, não é? Desde o ensaio até a escolha do figurino,
né, aos primeiros momentos, a ansiedade, a prévia ali, né, antes de começar, aquele momento de oração. Como é que vocês sentiram tudo isso, hein? No início Você é um eu artista, tava. né? Não. No início eu estava apreensivo, sabia? Tava apreensivo, porque eu já fiz algumas participações assim com essa, mas coisa pequena, de colégio, de igreja, né? Na Nada com aquela comunidade. proporção, né? Nada com aquela proporção. E no início comecei a dizer, não, vamos nos divertir aqui com relação a tudo isso, né? E conhecer a coisa por trás. Isso para mim foi o maior, um dos maiores pontos, né? De tudo isso foi conhecer a coisa por trás, pelo bastidor. Isso é muito interessante, como funciona toda aquela engrenagem, né? E aí você começa a vivenciar aquilo de fato e fazer parte de todo aquele projeto. É algo que é bem interessante que o local, né, que a organização do evento ela proporciona para os hóspedes, que é essa imersão. E o É. compromisso de fazer, né, com tudo com muito cuidado, né? Cuidado. Desde, olha, não pode ir com unha pintada, nem com base, né? Não Brinco, pode nem ir com anel, nem anel, nada, brinco, nada. aliança, óculos, né? Desprovido de qualquer E sinal nos que... desconectou, que- né? é verdade. É um ponto importante. A gente passa ali A escolha do Sem figurino, né? celular. sem celular, sem nada, totalmente desconectado. Tudo para Totalmente que a gente possa desconectado. estar realmente à época, né? É. A situação seja a mais realista possível. Eu acho que eu entrei na coisa que eu vim tomar conta da realidade, do que estava acontecendo mesmo, quando eu cheguei ali, que a gente foi para se arrumar e tudo, né? Que eu vi todos os demais figurantes deitados no chão, né? Outros em pé, outros encostados. Eu digo, meu Deus, eu já cheguei na Galileia e não me disseram, né? Já estamos aqui vai começar o Sermão da Montanha e não avisaram pra gente. Mas já foi assim para dizer que são camponeses, os outros figurantes são camponeses, agricultores, é gente da lida, é gente que está na rua, Gente não é? simples, Gente né? simples, do Sim, dia sim. tá ali no seu dia a dia, que que vai trabalha lá. o dia todo e Sim. vai para lá para encenar, para participar, Então para já viver junto, né? acaba e você vai conversar com um, conversar com outro, começar a escutar as histórias que cada um tem e o envolvimento vai acontecendo, né? E foi assim, para mim, a preparação, né, é muito forte. Por mais que seja toda peça teatral que envolve assim, tipo a Paixão de Cristo, eles fazem toda uma gravação em estúdio e tudo. E mais a interpretação, ela é uma coisa absurda, né, de intenso, na questão de intensidade, né? Os atores, eles não param de se preparar ali durante aquele momento antes de Sim. começar. É uma preparação, é um alongamento, é uma oração, é prece, Eles sabem desejar da e tudo. responsabilidade que eles têm ali, né? Responsabilidade grande, porque tem que casar a dublagem, né? A dublagem áudio, com né? o áudio que tá de muita qualidade também, diga-se de passagem. Mas e nós figurantes, aí as pessoas pensam, não, mas figurante, sei o que, meu irmão, figurante é responsabilidade. Tá Olha, brincando o quê, né? você que diz, mas você Eu sou só figurante. só figurante o quê, rapaz? O negócio é sério, a responsabilidade é grande. grande. Aí o cara, Esteja no lugar errado para ver se dá tudo Não, errado, assumir né? as os palavras passos, do Boca aqui, né? os passos, a forma de você se aproximar, se de você ajoelhar, né? gesticular, Cada detalhe, se ajoelhar, né? cada detalhe você tem que fazer isso. Então, Eu nunca tinha observado esse negócio eu- da mão aberta, mão mão fechada, né? fechada, Sim. né? Dá Uma sinal de sequência. adiante, Aham. de continuar. Vamos a né? Jerusalém. Então, assim, olha, eu também tinha anteriormente até participar uma coisa em relação a figurante, mas não, eu Partir de agora, desfaço tudo que eu falei sobre Eu figurante. quis chamar a atenção, assim, os que os bastidores me ajudou, né, a desfazer, a desconstruir, em termos das impressões que tínhamos em relação ao evento em si, é que não há apenas uma preocupação comercial. A gente sabe que há uma força comercial muito forte, há um patrocínio, né, e há uma economia sendo gerada, né, e girando, Sim, né, muito né? forte. Há uma receita muito alta entrando ali também. Claro. Estão 13 mil pessoas ali no evento. Em uma noite, no outro dia tinha mais 6, e 6, assim por 7. diante, né? 7 mil pessoas. Enfim, mas há uma preocupação também e uma responsabilidade com o que as pessoas estão indo buscar, né? Que não é apenas o brilho, a teatralização, mas é o encantamento. As pessoas têm que sair dali melhores. Caravanas religiosas, né, que estão Sim, ali. sim, Muitas, sim. né? Muitas caravanas religiosas, né, pessoas que vêm de muito longe para poder participar. Então, E eu Tinha vi gente isso de São muito Paulo, todo fortemente na preparação. Aquela oração que foi feita antes de começar.
é uma oração muito verdadeira. Eu vi muita verdade, muita força, né? Cada um a seu modo, mas se preparando para entregar algo com qualidade que gerasse essa inspiração, né? Esse sentido na vida das pessoas. O próprio o que representou Jesus, né? Souza. O Alan Souza, né? E ele vai marcá-lo também aqui nesse Vou podcast. marcar. Marcar, né? O Esse Alan, episódio. né? A Maiana e o Dalton. Né? Aham, Maiana Neiva. Neiva, né? Neiva, E, Maiana e Neiva. o Dalton Vig, né? E a gente que conviveu, teve ali alguns momentos visualizando eles, né? Junto Lá na pousada com a gente, muito né? tranquilo, Acessíveis também, é. né? E quando eles entravam no personagem, acabou. Eu, particularmente, não consegui ver mais nada de Alan depois que ele absorveu o personagem, que ficou se preparando ali, pra um lado e para o outro, e se envolvendo, se ajoelhou e jogou a mão pro céu, e não parava. Entrou no personagem e ali pronto, ali era Jesus E se emociona, mesmo, né? E se Se emociona. emociona. A gente vê o quanto Eu é achei, forte, né? eu assim, já tinha uma admiração pelo trabalho dele, e agora, depois daquela apresentação ali, eu digo, meu Deus, é uma grandeza de personagem, É um né? De abraçar, a gente interpretação. percebeu, né, Odísio, da responsabilidade de poder levar com muita força, a tal ponto do público realmente entender e viver junto toda a mensagem que ia ser passada, né? É uma história de fato de amor, né? Em que a arte, como ele leva, né? E a qual eles estão representando no momento, realmente seja assimilada, seja vivida naquela noite, não meramente só seja uma noite de teatro apenas, mas uma noite de experiência, né? Foi essa imagem que eu fiquei tendo ali. Depois de ver a preparação deles e como você está colocando, que realmente foi isso, a maneira que abraçaram a atuação, para mim, depois a visão foi muito mais ampla do quanto é além daquilo que a gente que vai lá, vivencia, espera simplesmente, vou para ver só simplesmente o espetáculo. A mensagem vai além disso. Isso reafirma cada vez mais, né, essa relação bonita que deve existir entre a fé e a arte, né? É verdade. Às vezes a gente fica, né, com as visões bem conservadoras, querendo colocar uma coisa de um lado, outra do outro, quando na verdade as duas estão conversando, ou devem conversar constantemente, né, para fazer algo muito maior, né? É a arte a serviço da fé, é a fé inspirando a arte, porque traz o conteúdo para dentro da arte, e ao mesmo tempo a arte, ela emoldura, ela traz um brilho, né, e gera esse encantamento para aqueles que estão meio que frios na sua vivência de fé, né? Então eu acho que sempre tem que se buscar essas novas formas de levar essa boa mensagem para Eu as acho que a pessoas. graça da arte é exatamente essa, é despertar a pessoa daquele momento de paralisia que talvez se encontre, Aridez, e depois né? que sai dali, É. sai totalmente despertada, né? Sai com uma experiência que, pelo menos assim como foi pra gente, enriquece e a gente leva para uma vida toda em perceber que existe uma forma de trazer uma mensagem tão forte como o amor de Deus, como a paixão de Cristo, tão bem trazida como foi ali. E é porque assim, a nossa intenção aqui, jamais pensem isso, não é fazer a divulgação de um evento, que Sim, não tá nem claro. divulgando, nem diz qual é a empresa aqui. Compartilhar o Né? conhecimento e a Mas na experiência, verdade a né? nossa intenção aqui qual é? É mostrar que a evangelização, não é, que a fé, ela pode ser alimentada usando desses meios também, não é? Na E como verdade, aconteceu com a gente, né, nesses dias. E nessa Semana Santa agora, se deu o direito também de fazer essa experiência assistindo, né, a Paixão de Cristo, o teatro na sua comunidade, né, ou na televisão mesmo, ou na internet, mas alimente a sua fé também com esses canais. foi o que eu falei anteriormente, que Sim, não importa o tamanho do evento. claro. Não importa se é numa comunidade, se é numa igreja, se é numa escola. O que importa é você vivenciar de fato, de forma verdadeira, aquele momento. Sim. Então, assim, nós tivemos o privilégio de participar de um evento que é o maior do mundo, Sim. Um presente, né? Um Literalmente um presente, presente. né? É uma responsabilidade também. E a gente conseguiu visualizar todos esses pontos que estão sendo colocados aqui. O fato é que ninguém está fazendo propaganda de evento, a gente está fazendo propaganda da experiência. É A verdade. gente está trazendo para as pessoas que estão nos assistindo a experiência que a gente teve, né? E graças a Deus por uma pessoa, né? Que é o nosso presidente, nosso patrão, que é o Raimundo Cordeiro, e visualizar, ter esse sonho e fazer com que outras pessoas do meio dele participem junto com ele desse sonho. Foi o que ele fez conosco, né?
Que aí acredito que a gente entra agora nessa parte onde a gente vai colocar aqui essas pérolas, né, atuação. de atuação, né, lá como figurante. Mas o fator principal é a gente trazer para todo mundo que está nos assistindo o quanto é gratificante, independente do tamanho, estar próximo e procurar entender cada ponto que é apresentado numa peça teatral da Paixão de Cristo, né? Linkar tudo isso com a parte histórica, com a parte atual, contemporânea e com o que a gente vem aprendendo lendo a Bíblia, né? E fazer com que outras pessoas consigam também ter esse mesmo desejo. Então, assim, é algo que é milenar, mas que a cada ano se renova de forma diferente, com emoção diferente. Como é que não seria possível uma pessoa se emocionar do nada? É porque existe ali uma verdade, existe ali um sentimento verdadeiro. Então, para tudo isso, tem todo essa entrega de pessoas que estão naquele meio. E as pessoas que também vão assistir, vão participar, tem também a entrega da curiosidade, né, para procurar saber, aí ver. As imagens são extremamente belas e isso faz toda a diferença, né? Toda essa organização, todo esse cuidado, todo esse aparato para que possa apresentar. É tanta coisa que o rapaz disse lá. Ontem teve muita gente, hoje tem mais ou menos a metade, ainda a responsabilidade aumenta. Não importa o tanto de gente, a responsabilidade sempre aumenta, porque as pessoas sempre querem ver mais, sempre querem extrair mais. Então, independente se você seja figurante, se você seja ator principal, não importa, vai estar no quadro do espetáculo. Então, só em você estar no quadro do espetáculo, você tem uma responsabilidade, né? Então, eu acho muito interessante tudo isso. É verdade. E você falando aí das pérolas, né? São muitas. Eu acho que não vai dar nem para listar aqui todas, né? Porque tem muita coisa que acontece nos bastidores, né? Coisas que chamam a atenção, não é? Pelos efeitos especiais que provocam, né? Aquele momento ali da morte de Judas, né? Do suicídio de Ele Judas, não vai falar como é que né? acontece, Não vai né? falar porque, É, né? Para não entregar tudo, né? Mas, mas eu mas dá vi, vontade. mas nós Mas vimos. como é que acontece, né? É, Como é que acontece a ressurreição, né? Tudo direitinho, o que acontece por trás ali daquele isso. sepulcro. Isso aí é uma experiência só para quem tá Mas não lá. vou É dizer não. única, Vou né? dizer não, é Aí verdade. não dá. Tá, Então não. a gente estaria. Não estaria. Mas o que chama a atenção também, né? A maneira como você vai se envolvendo com tudo que está acontecendo. Porque a gente tinha feito um acordo e na hora de gritar crucifica, a gente não dizer nada, né? Não, jamais eu digo um negócio desse, né? Então de levantar o braço, mas na hora a gente se envolve tanto, né? Que não tem como, nem como, sendo figurante ou não, você não está dentro daquela cena, não é? E fazer o que se espera que se faça naquele momento, né? Então aqui chama a atenção o seu Raimundo era um dos que dizia, eu não jamais vou gritar, não grito, não, era o primeiro, né? Agora, assim que ele começou, ele disse: eu vou incorporar. Incorporou, não foi? Incorporou. Encenou muito bem a cena lá do Do comércio, da comércio, feira. né? Ele tava, né? Tá. Aí onde o Aprígio entrou, né, que fez o registro chave com relação da encenação. Ensinou melhor do que a gente, porque ele estava bem na frente, né? Sim, Estava sim. bem na frente, então tinha como pegar. É tanto que outras filmagens de pessoas que estavam lá, que eu estava dando uma pesquisada no Instagram, vi algumas filmagens. Até compartilhei com o Rayane essa questão de outras filmagens. Aí o homem agora emplacou, viu? Tá famoso. Tá famoso. Tá famoso. É a empolgação dele, né? Muito empolgado, muito querendo estar ali. Foi importante também. Sim. Incentiva também. Mas teve. Aí assim, a gente que conhece, tipo, eu tava tentando não olhar muito para vocês, né? Porque Pra A não vontade rir, de né? rir, né? para não rir e para se concentrar mesmo. Uma coisa que o André e a Márcia falou. Nosso abraço para vocês Sim. Um abraço pela forte. recepção, por tudo que André, fizeram por nós. André e Márcio, vocês assim nos receberam muito bem, assim, um abraço forte, muito, muito E grande assim, para vocês. citando eles, né, Busca, é interessante Focar, né? assim, pontuar o quanto aquele lugar acolhe muito bem quem vai para viver também, né? Isso, Desde quem entra, como quem se Correto. hospeda, mas é um acolhimento, uma atenção, um carinho. A gente só consegue se envolver junto com quem já faz parte de toda a trama do espetáculo, porque eles têm todo esse cuidado de ir lá, mostrar passo a passo, detalhe a detalhe, como melhor podemos atuar, né? E aí
Paciência, né? Que coração E eu segui o que eles colocaram. Foca na aberto. cena. cena, Não já. foca, não foca nas Aham. pessoas, não fica olhando pros figurantes ali. Então até olha pro figurante que já são Experiência. experientes Sim. para você fazer a mesma coisa, entendeu? Então, assim, é uma responsabilidade, como a gente colocou aqui. Mas aí quando o senhor Raimundo disse assim, olha, eu vou incorporar. Incorporou mesmo. Aí eu devo deixar aqui os parabéns aqui para ele, para todos que participaram, na verdade, e dizer que foi uma experiência única, muito, muito bacana mesmo. E como é bom, né? A gente aqui na véspera desse tríduo pascal, em plena quarta-feira, a gente poder, né, compartilhar de uma experiência, né, de imersão cultural, de imersão artística, podemos dizer assim também, mas que alimenta a nossa fé. Qual a síntese que a gente pode deixar para as pessoas daquilo que nós vivenciamos, né, no primeiro dia, do que experimentamos no segundo dia e daquilo que alimentou, né, naquilo que nós somos, na nossa fé, na nossa maneira de acreditar em Deus, né? Que síntese cada um poderia trazer aqui nesse momento? Eu consigo olhar para tudo aquilo que a gente primeiro assistiu e depois viveu junto, né? Participando na imersão. Que amor profundo. É. Um amor que se deixa se gastar, se doar por inteiro, para que a gente possa se olhar como único, como precioso. E não há como sair dali depois de tudo que foi experimentado e vivenciado. Para quem já pôde passar a experiência, para algumas pessoas que nos assistem, talvez já tenham vivido essa experiência do espetáculo, né, da Nova Jerusalém, do teatro ali ensinado de toda a paixão de Cristo. Mas mesmo aqueles que já vivenciaram, ou aqueles que somente ouviram na sua espiritualidade, seja de missa ou da sua vivência de fé, não tem como a gente, como você colocou, né, Odis, não dizer que é possível nesse tríduo pascal, né, mais um que a gente vive na nossa igreja, que a gente possa se abrir a um amor que nos aguarda todo dia, né, que está ali de fácil acesso, nos mostrando quanto tudo que há ao nosso redor, ele fala do seu amor para nós. Então, para mim, de uma forma muito particular, foi impactante perceber a beleza de um Deus que é um Deus que pode fazer tudo aquilo que a gente espera, curar, libertar, transformar, trazer alegrias, nos fazer se sentir bem em meio a esse mundo que tudo com ricos detalhes foi criado para nós. Mas que a gente nunca perca o foco, o olhar no seu amor, que se entrega, que se renova a todo instante e que é gratuito, é infinito e é gratuito. Né? Isso é uma mensagem rica e profunda que cada um de nós que vai experienciar, não como um espetáculo, mas como uma experiência agora no Trito Pascal, de um Deus que vive de fato ali a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição, para que a gente possa simplesmente olhar e dizer: foi por mim. Né? Para que a gente possa ter essa experiência de que, ao chegar no domingo de Páscoa, eu quero entender que isso não foi em vão. Né? Foi exatamente porque eu sou amado e eu tenho um Deus que cuida de mim. Quando a gente sai dali, não tem como lembrar dessa mensagem, né, Aldício? E não tem como a gente sair da experiência do Tríduo Pascal, da Quinta-feira Santa, da Sexta da Paixão e do Sábado de Aleluia, com esse sentimento de que o silêncio que agora ali invade por aguardar o grito do ressuscitor, de dizer na entrelinha ali do nosso coração: eu sou muito amado. Eu tenho um Deus que me ama profundamente. Então, que a gente não perca a beleza dos momentos, principalmente desse tríduo, né? De poder, como ele ali ensina, do amai-vos uns aos outros, lavar os pés uns dos outros, a beleza do se entregar na cruz, a beleza de, mesmo estando sepultado ali no sábado, a gente poder já experienciar dessa expectativa para poder celebrar, mas tudo isso porque ele veio cumprir o seu propósito de poder nos falar o quanto nós somos amados. E isso não há nada, nem ninguém nesse mundo que possa nos fazer esquecer disso. E o Tríduo Pascal vem a todo momento, não só aquele que ali é encenado, mas principalmente agora, como a gente está falando, como você colocou, que é que quem nos assiste pode também viver, né? Na Santa Missa é real, né?
na celebração da paixão é real, no sábado de aleluia é real. Então, de fato, abramos o nosso coração e a gente possa viver. Como todos os anos nós somos convidados a viver. A experiência de poder ter assistido, de poder ter vivenciado, é se colocar como se na época, né? Ao encenar. Mas no nosso dia a dia, a gente tem essa possibilidade de poder agora estar envolvido naquilo que a gente crê, naquilo que a gente vive, né? Na onde a gente coloca a nossa esperança, o nosso coração, né? Nesse Deus que, depois de ter vivido tudo isso, nos mostra que não há como viver mais igual novamente, né? Verdade. E você, Bozo? Que Rapaz, síntese, hein? sim, foi profundo aí, viu? Não, como a gente até tinha falado na viagem de ida, né? Eu tenho procurado fazer um exame de consciência, né? Durante esse período e ver os pontos que a gente precisa, que não são poucos, né? Sermos melhores. Ou, nesse caso, pontos que eu preciso ser melhor, né? Que são um exame de consciência meu. Também porque as responsabilidades dos meus atos, elas são inteiramente minhas, né? E esse período, ele traz esse ano para mim esse ato de se concentrar para ter esse exame de consciência próprio, de querer acertar, de reconhecer o que precisa melhorar, que isso é importante no ser humano, e saber que eu sou amado, né? Por Deus, principalmente por Deus, e que o amor dele é incondicional, infinito, ao ponto de dar o seu próprio filho para derramar o seu sangue e me dar essa liberdade que hoje tenho, até mesmo de decidir pontos cruciais na minha vida, né? E na vida de minha família também. Mas essa experiência a qual vivimos, a qual vivi, ela ajudou muito nesse ponto. E Deus foi providencial, foi providência pura na questão dessa acessibilidade de participar desse evento, para que pudesse agregar junto a esse momento que eu estou vivendo, de interiorizar os meus pensamentos, as minhas ações, o que eu quero, o que eu penso sobre muitas coisas, sobre muitas pessoas e sobre muitos atos, tanto que tenho praticado e os que vou praticar, né? Isso que eu irei praticar, que sejam atos que engrandeçam, sim, o amor de Deus, né? Porque a gente aqui é só um canal, né? Uma passagem. E muitas vezes a gente fica afastado de toda essa temática cristã e fica afastado dessa realidade, desse amor que se deixa levar por algumas coisas que a gente pensa que é válida, né? Mas que na verdade o que é válido para nós é aquilo que a gente prega para melhorar a vida do próximo, né? Então tudo que a gente vai fazer, tudo que eu estou procurando fazer isso todos os dias, para que eu saia de casa com aquele pensamento, eu vou agregar na vida de alguém, que, que Deus permita que a minha boca se abra para que possa agregar alguma coisa e não separar, né, em nada. É algo que é difícil a gente fazer porque nós somos seres humanos, somos muito falhos. Mas é um pedido constante, é uma vigília constante. E esses 3 dias que o Cicinho acabou de falar, o Tríduo, ele nos traz a oportunidade de vivermos isso, né? A misericórdia de Deus. E a gente está tendo essa oportunidade. Graças a Deus estamos tendo essa oportunidade de estar aqui conversando para debater isso e sairmos daqui melhores. E levar para as pessoas que estão em casa nos assistindo essa melhora, esse incentivo. Não é que aqui a gente é melhor do que ninguém, nada, nada. Nós somos iguais, ou até mesmo piores, né, do que outras pessoas. Só que existe uma coisa que a gente precisa reconhecer, que a gente deve estar sempre em busca de melhorar. É o que eu trago aqui. Deixo um abraço a todos com relação a essa experiência, né? O Rafael, o Jean, Dona Sônia, o Sr. Raimundo, a Rayane, né? Todo o pessoal que fizeram presente naquele evento, tanto você, Aldis, como o Cicinho, e agradecer a Deus, né, por isso. E dizer que nós somos peças fundamentais na vida das outras pessoas. Basta a gente se colocar para isso e não sermos omissos em ajudar as pessoas. Isso é muito bom, gente. E Deus se comunica com a gente de diversas formas. Também através do teatro, também através da arte. Talvez para renovar, né, para fortalecer
É uma experiência que iremos concretamente vivenciar agora nesses dias do Tríduo Pascal, né? Então, ele pode falar também com você, se comunicar contigo, através de um podcast como esse, te convidando a renovar também sua vida, a vivenciar bem esse momento, olhando agora para a experiência da paixão com um outro olhar, né? Com uma outra intenção, com um outro sentido, né? O da contemplação, né? De um acontecimento, né? Em que alguém, por amor, entrega a sua vida. Não era uma questão de poder da parte de Jesus, não era uma questão política, não era uma questão ideológica simplesmente, mas era uma questão de amor, porque ele nos queria e nos quer vivos, É a maior história de inteiros, amor, né? A maior história de amor, vivos e inteiros e salvos. Por mais Tá que bom? traga, por mais que tragam esses pontos, e hoje a gente vive no nosso cotidiano, mas o maior ensinamento é realmente a história de amor. É uma história de amor. Vale a pena a gente envolver a nossa história com essa história, tá bom? Um abraço grande para vocês. Muito obrigado, Galvão. Muito obrigado, Bosco, por compartilhar essa experiência conosco. Eu acho que vai inspirar e ajudar muita gente, né? E aqui também o nosso incentivo para todas as comunidades que vivenciam essa experiência, né, da encenação da paixão, morte e ressurreição de Jesus como um instrumento de evangelização, como um meio para fortalecer a fé de tantos outros que irão vivenciar esse momento da Semana Santa. Um abraço, gente. Fica com Deus. Não esquece de se inscrever no canal, de acionar aí o sininho, tá bom? E ao mesmo tempo compartilhar esse episódio com as pessoas que você quer bem e quer ver também evoluindo em suas vidas. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Valeu, um abraço. Um abraço.